Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar sua mente e seu coração nesse dia. Estamos aqui para mais um vídeo devocional onde nós vamos meditar sobre a palavra de Deus. Nós estamos num projeto, de leitura bíblica diária. Nós lemos basicamente 3 capítulos por dia e até o final do dia 31 de dezembro nós terminamos a Bíblia toda. É um marco na nossa vida quando nós de fato conseguimos ler esse livro de forma completa pela primeira vez. E aí depois que a gente vicia, acabou. Glória a Deus por esse vício, Que este seja o nosso alimento diário, a palavra de Deus. Ontem eu falei que eu ia falar sobre o maná e acabei não falando, então eu queria falar um pouquinho hoje sobre o maná, que está no capítulo 16 de Êxodo. A leitura bíblica de hoje é 17, 18 e 19 de Êxodo, mas eu vou comentar um pouquinho sobre Êxodo capítulo 16. Eu não sei se tem muito ruído, porque meu ventilador está aqui do meu ladinho, mas eu creio que vai ser possível a transmissão da mensagem, que esse é o propósito, esse é o objetivo. Gente, Êxodo capítulo 16, nós vimos, em Êxodo capítulo 15, nós vimos que Deus ali, vamos voltar, Êxodo 14, Deus abriu o mar vermelho. Vamos voltar mais? Deus levantou Moisés, envergonhou o Egito com 10 pragas, humilhou os egípcios que eram arrogantes. E aí, Karina, seja bem-vinda, Jesus te abençoe. E aí, gente, Deus humilhou os egípcios. E de repente, Deus abriu o mar vermelho para eles. Na primeira dificuldade, quando faltou água, só tinha água amarga, o povo reclamou. Lembram disso? Aí o povo reclama e Deus transforma a água amarga em água doce, mas Deus não se agradou da queixa do povo. Agora o povo chega em um novo lugar e agora eles estão reclamando que eles estão com fome. Antes não tinha água e Deus mudou. E ainda não aprenderam, porque houve fome e agora o povo se queixa de Moisés e de Arão. Olha o que eles falam, gente. Se ao menos o Senhor, e quando tem Senhor assim com todas as letras maiúsculas, é a tradução de Yahvé. Então o que tá falando? Se Yahvé tivesse matado a gente no Egito, era melhor, porque lá pelo menos a gente tinha panela cheia de carne, a gente podia comer pão. Era melhor ter matado a gente lá. Gente, como nós somos rápidos para reclamar, Ai, tá calor, ai, tá chovendo, minha roupa não seca, minha mãe não me ajuda, meu marido é difícil, meus filhos não trabalham. Ontem eu até conversei com uma irmã da igreja, que é uma coisa que Deus tem me incomodado. Sabe essa frase que todo mundo fala? Não vejo a hora das férias acabar. Nossa, essas férias que nunca acabam. Gente, são nossos filhos. Vocês têm noção de quantas mulheres que perderam seus filhos por causa de câncer, de acidente, de maneira precoce, a vida deles foi ceifada. Tudo que essas mães queriam agora era que seus filhos dessem para elas trabalho. E a gente está aqui querendo que nossos filhos vão para a escola, sabe? E eu entendo que não é fácil. Eu tenho 2 crianças pequenas, minha casa só fica bagunçada, graças a Deus, que eles têm muita saúde. Eu entendo que não é fácil. Tem dia que a mulher rixosa vem de dentro de mim e eu começo a ficar rixosa, rabugenta, reclamona, que nem esse povo aqui que eu não posso falar mal deles. Mas a gente precisa mudar a nossa maneira de falar, a nossa perspectiva. Parar de olhar para os nossos filhos como algo que nos dá trabalho, que não nos permite viver aquilo que a gente quer viver, porque nós somos uma sociedade tão egoísta, tão reclamona, só pensa em si e é momentâneo, é o que eu preciso agora, não me importa o que vai me trazer no futuro. Mas os nossos filhos, gente, se eles forem bem criados, se eles forem criados na presença de Deus, se nós tivermos um trabalho agora para transmitir a essa geração a aliança, nós vamos ser os pais mais orgulhosos do mundo. De saber que nossos filhos, eles servem a Jesus, de saber que eles estão no caminho certo, de saber que nós fizemos um bom trabalho e colher os frutos disso. Aquele povo teve fome e começou a reclamar. Voltando, E aí, o que aconteceu? Deus falou assim, olha, vocês vão comer pão e vão comer carne. Como, gente? 3 milhões de pessoas num deserto. De onde que vai surgir pão que alimente essa quantidade de gente? Mas o nosso Deus é o Deus que alimenta, é o Deus que multiplica. E aí,
Deus fala com eles o que vai acontecer. Vai descer do céu algo que eles chamaram de maná. O que significa maná? Maná significa, o que é isso? Que eles falam lá no versículo 15 do capítulo 16. O que é isso? É isso que significa maná, a palavra maná. As pessoas viram aquilo caindo do céu e começaram, vou falar como se fosse isso, né? Maná, 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 que na língua hebraica significaria, o que é isso? O que é isso? E, gente, aquele maná era a provisão que vinha do céu. Nós somos muitas das vezes tentados, gente, a providenciar para nós mesmos aquilo que a gente precisa. Como quando Eva olha para aquela fruta e tentada ela pensa, eu não preciso de mais que... Eu posso saber de tudo. Eu não preciso mais ser inferior a Deus, porque Deus conhece o bem e o mal e eu não. Eu posso conhecer também o bem e o mal. E a partir daquele momento, o que ela está buscando é satisfazer as próprias vontades dela, é ser independente de Deus de alguma forma. Quantas vezes nós buscamos recursos para que nós possamos andar em um lugar de independência de Deus? Porque se eu tenho dinheiro guardado, eu não preciso sofrer de ficar orando todo dia pedindo a Deus provisão do pão de cada dia. Eu não preciso, porque eu tenho dinheiro. Se precisar é só sacar. E, gente, não está errado a gente ter dinheiro. Errado é o dinheiro nos ter a nosso coração. O errado é quando, tendo algum recurso, a gente se afaste de Deus e não dependa dele. Porque no fundo, gente, nós dependemos de Deus para tudo. Sabe o seu emprego com carteira assinada? Ele não te dá segurança nenhuma. Tem sim, Lorena. Tem segurança, porque tem o seguro-desemprego. Sabe a verdade, gente? A gente não tem segurança em nada nessa terra. Pode vir uma crise, pode vir uma guerra, pode vir uma falência, pode vir tanta coisa e a gente está se apegado a coisas e não a Deus. Deus está ensinando o povo aqui, porque quando eles chegassem lá em Canaã, eles precisavam entender. Eles precisavam conhecer o Deus que eles iriam servir ali. Eles precisavam viver uma vida de dependência, na dependência de Deus. E aí Deus fala assim, ó, versículo 4. O Senhor disse a Moisés, vejam, farei chover comida do céu para vocês. Por que você está tão preocupado? Não, deixa eu só entender. Porque tem a faculdade do meu filho quando ele fizer tantos anos, porque eu preciso ensiná-lo agora, eu tenho que colocar ele no inglês, eu preciso ensinar ele, eu preciso levar para uma escola particular. Gente, nada disso é errado, tá? Mas o que tem tirado a sua paz e a sua dependência do Senhor? Eu preciso porque eu não sei se eu vou aposentar. Gente, eu não sei porque a reforma da Previdência. E você pode depender de Deus, sabe por quê? Se for preciso, Ele vai fazer chover comida do céu para você. Jesus falou, por que vocês estão preocupados? Como vão comer? Como vão vestir? Onde vocês vão morar? Por que vocês estão preocupados com essas coisas? Gente, quem se preocupa com elas são os gentios. Vocês não. O Pai sabe que vocês precisam delas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas Deus vai acrescentar. E é isso que Deus está nos mostrando através da história do povo de Israel. Ele falou com o povo assim, ó, eu vou enviar comida do céu para vocês. Como que vai funcionar? Presta atenção, porque o que eu preciso que vocês entendam são as instruções. Eu vou provar se vocês vão seguir as minhas instruções. Versículo 4. Com isso eu os provarei para ver se seguirão as minhas instruções. Gente, Deus está nos provando para ver se a gente ouve e obedece às suas instruções. Ele fala assim, ó, instrução número 1, diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento necessário para aquele dia. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre o nosso alimento das coisas espirituais, deve acontecer diariamente. Deus não nos chamou para a gente conhecer, para a gente buscá-lo no domingo à noite, na sexta à noite. Tem gente que deixa para se alimentar apenas na sexta à noite, apenas no domingo à noite. Deus não nos chamou para que nós nos alimentemos apenas 2 vezes por semana. Ninguém que come 2 vezes por semana sobrevive, porque não tem as vitaminas necessárias, os nutrientes necessários, não tem a quantidade de proteína, de carboidrato necessário, a energia necessária. Então, se nós buscarmos a Deus só na sexta à noite, no domingo à noite, para quem só vai a uma reunião
só vai à igreja, instituição, não é possível sobreviver espiritualmente alimentando-se desse jeito. Não é possível. Nós precisamos entender que o relacionamento com Deus deve acontecer todos os dias. Diariamente o povo tem que correr atrás do alimento. Gente, quando a gente desperta para isso, algo muda. Algo muda de dentro para fora. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um relacionamento. Jesus não veio para separar os católicos, para depois que surgiu os crentes e depois os protestantes. Não! Jesus veio para estabelecer um povo que tem relacionamento com Deus, que ouve as instruções de Deus e obedece. Jesus veio para estabelecer um cristianismo que significa relacionamento. E gente, eu penso, eu e meu marido, nós nos relacionamos diariamente. Eu vejo ele de manhã, eu vejo ele de tarde, eu vejo ele à noite. Vamos imaginar que o trabalho dele é assim, ele tem que sair, ele viaja a semana inteira. Eu vejo ele 2 horas por semana. A minha intimidade com ele diminuiria drasticamente. Eu ia chegar um tempo que eu não o conheceria. Eu não conheceria mais. Imagina uma pessoa que começa a namorar com outra pessoa e que de repente ela só se vê em 2 horas por semana. Ela não conhece a outra, ela não sabe. Imagina que você tem que dar um presente para aquele namorado. Você nem sabe quem é ele. Você não sabe. Você não sabe os gostos. Você não sabe o que ele gosta, o que ele não gosta. Você não sabe a comida que ele gosta. Por quê? 2 horas por semana é muito pouco. Deus não te chamou para ser um membro de igreja apenas. Deus te chamou para ter um relacionamento com Ele. E é isso que vai fazer diferença na minha e na sua vida. Quando nós nos alimentarmos dele diariamente. Primeira instrução: vai cair fogo, vai cair comida do céu. Primeira instrução: todos os dias tem que buscar. E tem que buscar o necessário. Tem gente que fala assim: eu leio a Bíblia todo dia. Sabe aquele versículo bíblico que chega no aplicativo? E aí você tem um contato assim diário de 2 minutos. A Bíblia diz, gente, que tem que meditar nas escrituras. Não é só ler. E não é só ler para depois no final a gente falar que leu a Bíblia inteira e se gabar de alguma conquista. É sobre ler, meditar, procurar viver, perguntar para o Espírito Santo: o que é isso? O que isso quis dizer com isso? Eu estou vivendo isso? Você está falando isso comigo? É um relacionamento. Todo casamento só dá certo quando a gente conversa. Sabia disso? Sabia que a comunicação é o segredo de tudo? Todo relacionamento, a base de todo relacionamento é a comunicação. E às vezes a gente entra num relacionamento onde a gente não se comunica, a gente não tá bem e fecha a cara. Eu espero que ele tenha uma bola de cristal, meu marido tem uma bola de cristal, e ele descubra como um vidente por que eu não tô bem. Quando o verdadeiro relacionamento se baseia em comunicação. Os nossos filhos não nascem sabendo o que é certo e o que é errado. Por isso que existe, da parte dos pais, a necessidade de uma instrução clara. Às vezes, quando eu estou saindo com as crianças para algum lugar, eu já aprendi. Eu preciso instruí-las claramente. Olha, nós estamos indo para um lugar, um batismo, por exemplo. Estamos indo para um lugar, vai ser um batismo, vai ter piscina. A regra é, não podemos entrar na piscina e brincar antes do propósito para o qual nós estamos indo para aquele sítio. Antes do batismo vai ter um culto. Nesse momento eu quero que vocês tenham reverência. Se comporte. Gente, às vezes vai chegar lá, eu tenho um filho de 2 anos, vai chegar lá e ele não vai se comportar. Mas a regra foi clara. Quando ele não se comportar, eu viro pra ele e falo assim: você lembra do que eu falei antes da gente sair? Que ia ter um culto? A gente tá no momento do culto. Você tá vendo que o pastor tá pregando? Instruir, é comunicar, é discipular, é disciplinar. E isso se dá através da comunicação. Todo relacionamento se baseia em comunicação. Como que você quer ter um relacionamento com Deus se você não se comunica com Ele? Diariamente. Eu falo muito sobre o tempo de leitura bíblica, mas você tem orado? Será que nós temos orado? Deus me despertou há alguns meses para acordar mais cedo, porque assim, aqui em casa funciona assim. Depois que as crianças acordam, eu tenho mais dificuldade de tirar um tempo para orar. A não ser quando elas dormiram de novo, lá é de noite. E nós vamos ver aqui que aquele povo tinha que buscar o maná de manhã, antes do sol nascer. Porque se o sol nascesse, aquele maná derretia, não dava para pegar mais. Então Deus começou a me despertar para isso. Inclusive nos últimos dias, o celular despertou e eu dormi de novo. Então eu preciso ser muito clara.
eu fico frustrada. Por quê? Porque eu não consigo orar direito. Hoje eu até tentei, mas aí menina me cola. Mamãe quer isso, mamãe quer aquilo. Eu não consigo fluir na comunicação com meu pai. Então cada um vai ter uma estratégia. Mas uma coisa eu entendo, tem que ser todo dia. Tem que conversar com ele todo dia. Tem que aprender dele todo dia. O maná é todo dia, gente. É todo dia. Eu vou repetir só mais uma vez. É todo dia. Não adianta você achar que vai buscar Deus só nos cultos da sua igreja. O culto é um lugar de derramar, de servir. Aquilo que você já alimentou a semana inteira, você está disposto a servir o seu irmão que está fraco na fé. Aí você tem capacidade, porque você já está cheio de Deus. Você não está indo para a igreja para se encher de Deus. Você vai para a igreja para adorar em comunhão com a igreja, para servir ao irmão que está fraco ali na fé, que precisa de uma ajuda, de uma palavra, de uma oração, de um abraço. E às vezes a gente chega tão necessitado, a gente já chega na igreja tão necessitado que a gente não consegue ver que ao nosso redor tem pessoas que estão passando por problemas piores do que nós. Mas por quê? Porque a gente está fraco, faltou o alimento da semana. O maná precisava ser colhido diariamente, todos os dias. E aí ele começa a falar assim, outra coisa, gente, é todo dia. E aí o que ele falou? Versículo 20, deixa eu explicar. Cada um só podia recolher a quantidade de maná suficiente para aquele dia. Se alguém pegasse uma quantidade maior e reservasse, a quantidade que sobrou para o próximo dia dava vermes e cheirava muito mal. Olha que interessante. Você pode pegar o maná para aquele dia, o necessário, mas não adianta querer estocar maná. Tipo assim, eu vou ler a Bíblia toda em 3 meses, porque aí o resto do ano eu vou viver minha vida mais tranquila. Não funciona assim. Eu vou buscar a Deus só durante o tempo tal, porque aí depois eu posso ficar mais tranquila, posso focar na minha faculdade, focar nos meus projetos. Deus está falando assim através do maná. Você busca para hoje. Amanhã você vai ter que buscar de novo. Não adianta buscar o de hoje esperando que o de hoje vai servir para amanhã, porque o maná que eles recolhiam, que sobrava, perdia. Gente, é todo dia. Novamente, é todo dia. Acho que aquilo que o Espírito Santo quer falar hoje é isso. É todo dia. Não queira um relacionamento com Deus que não tenha intimidade com Ele todo dia, porque Ele nos criou. A Bíblia diz que lá no jardim, quando Deus criou Adão e Eva, todo dia, na viração do dia, o Pai aparecia no jardim e eles tinham um relacionamento. Imagina Adão conversando com o Pai. Imagina Adão aprendendo diretamente do Pai. Adão não precisava das Escrituras, porque ele tinha o próprio Deus na viração do dia, todos os dias, todo dia. Às vezes a gente terceiriza o nosso relacionamento com Deus. O que Deus quer falar? Não sei, vou perguntar para o pastor. Você tem Deus aí para você perguntar para Ele. Deus pode ajudar o pastor? Claro, Deus pode usar o pastor para aconselhar? Claro, mas não dependa de outra pessoa que não Jesus para o seu relacionamento com Deus. Só Ele é o intercessor entre nós e Deus. Só Jesus é o mediador. Ele está aqui mediando, Ele é a ponte que nos leva até o Pai. Mas nós precisamos de Jesus, gente, todo dia. E aí uma outra regra era que o 7º dia era lei, era preciso descansar. Eu ia amar que tivesse essa lei hoje em dia, gente, sinceramente. O 7º dia, ou não, porque eu também sou muito agitada, eu tenho que trabalhar isso, remir melhor o tempo. Então eu não posso falar que ia amar, mas tem hora que eu penso, por que nós somos assim, né? Deus nos ensinou a descansar. Por quê? Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia, o que ele fez, gente? Descansou. Ele precisava descansar? Não precisava, mas ele fez isso para nos dar o exemplo. Vocês precisam descansar. Mas eu tenho tanta coisa para fazer, tem coisa até na igreja, eu tenho vários ministérios, eu faço isso, eu faço aquilo outro, tá? Por isso que você está esgotado. Porque se não tiver tempo de descanso, e aí, gente, às vezes a gente vai ter que falar não. Até para coisas lícitas, até para convites lícitos, a gente vai ter que falar não. E por que você não pode? Porque eu vou descansar.
Mas que isso? Você está falando não para uma coisa lícita, para uma coisa importante, para uma coisa... Eu sei, mas eu não consigo, gente. Eu sou ser humano. Eu vou ter que falar não às vezes. Aquele povo tinha que descansar. Então Deus instituiu mais uma lei. Ele falou, ó, quando chegar na sexta-feira, vou falar sexta, tá? Um dia antes do sábado, vocês vão colher dupla medida de maná. Este maná que é colhido para o sábado, ele não perdia. É de Deus ou não é, gente? Quem colhia pro próximo dia, aquele maná, que se não fosse no sábado, perdia. Mas quem colhia na sexta-feira e guardava pro sábado do descanso, aquele maná não perdia. Quando a gente segue as ordens de Deus, gente, quando a gente é intencional em seguir especificamente aquilo que Deus está nos falando, nós somos bem-sucedidos em tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos, nós somos bem-sucedidos quando nós obedecemos as coisas e as direções, os passos que Deus nos manda dar. Mas tem que ser do jeito dele. E aí, é isso que eu queria falar sobre o maná. Vamos para a leitura de hoje, então. Vou falar bem rapidinho. E aí o povo comeu maná, o povo comeu carne que Deus enviou, as codornas, coisa linda, Deus alimentando o seu povo. Gente, aqui ninguém vai passar fome. Filho meu, ninguém passa fome. É Deus falando, o meu povo é meu e eu cuido. Vocês só tem que confiar. Só descansa. Calma. Vai dar tudo certo. É só descansar. Só que aí o povo chegou num lugar em Refidim e não tinha água para beber. De novo, olha a prova de Deus, gente. A mesma prova. Vamos ver se eles entenderam? Só que eles não entenderam. Porque quando chega lá, o povo começa a se queixar de Moisés. E eles começam a reclamar. Cuidado com a murmuração. Cuidado com a reclamação. Meu marido me falou hoje que eu estava reclamando de alguma coisa, não lembro o que era. Reclamei de alguma coisa. Não lembro o que era. E aí, quando eu reclamei, ele falou assim, sabia que a reclamação, quando a gente reclama, a gente tem dor de cabeça? Sério, ele falou. É comprovado. Quando a pessoa reclama, ela libera o hormônio cortisol. E o hormônio cortisol em excesso dá dor de cabeça. Sabe essa dor de cabeça que ninguém explicou? Sabia que pode ser porque você está reclamando muito? Sabe quando você sente dor de cabeça? Pode ser porque você está reclamando demais? Comece a agradecer. Mas eu não quero agradecer. Mas você não faz o que essa carne quer. Quem tem Jesus, crucifica a sua carne com suas paixões e anda segundo o Espírito de Deus. Então, a partir de agora você não vai reclamar mais. E eu também não. Tá? Não é só falar, é viver. A gente tem que exercitar, porque o mundo nos ensina a reclamar, gente. Se eu sair na porta ali agora e falar oi com qualquer pessoa passando na rua, ela vai falar comigo, calor é esse, hein? Você tá doido? Então o mundo nos ensina. Nós precisamos ir na contramão do mundo. Como? Nós vamos ir na contramão do mundo fazendo o que o mundo não faz. E isso, gente, não é natural, é um exercício. Se a gente parar e não fazer nada, o que acontece? Nós ficamos sedentários e obesos. Então como que você faz para lutar contra a obesidade? Contra o sedentarismo? Você se exercita. No mundo espiritual é assim também. Se você parar, você fica doente e a carne toma conta da sua vida. Oi, prima, boa tarde, paz do Senhor, que bom te ver aqui. Te amo, viu? Miel, linda. Saudade de você. Se a gente parar, a gente começa a ficar doente. Então a gente tem que fazer um exercício diário. A leitura da Bíblia, a oração é um exercício. Nós precisamos exercitar. Gente, hoje eu fui na academia depois de vários meses sem ir. Você acha que eu queria ir? Fala a verdade. Você acha que eu queria estar lá? Eu não queria. Eu não queria, de jeito nenhum. Mas eu preciso me exercitar. Eu sei que faz bem pro meu corpo, até pra minha mente. Sabe que quando a gente é sedentário, fisicamente, nós precisamos de hormônios que são produzidos através da atividade física. Tem gente que tá triste. Sabe por que tá triste? Porque não tá fazendo exercício físico. Tem gente crente, tem o Espírito Santo, tem tudo. Mas tá angustiado e tá deprimido. Muitas vezes é porque falta o hormônio. É químico. Tá? Eu sei que tem muitas questões mais envolvidas para causar depressão. Mas eu tô falando de um caso específico onde às vezes só se exercitar já vai nos ajudar bastante. Por que eu tô falando tudo isso? Eu não lembro. Lembrei, a gente não pode reclamar, a gente tem que exercitar a gratidão. Exercitar. Exercita. Toda vez que vier a vontade de reclamar, lembra de 5 coisas que você tem para agradecer.
A hora que vier aquela vontade de reclamar, mas obrigada, Deus, porque aqui não tá tendo queimadas terríveis, destruindo casas. Obrigada pelo ar que eu respiro. Obrigada porque eu tenho água à vontade para beber e não moro no deserto. Obrigada porque eu não estou no hospital tomando soro agora. E obrigada pela vida e o ar dos meus pulmões. Entendeu? Exercita a gratidão. Aquele povo reclamou de novo. Perdão. E aí, olha o que Moisés falou para Deus. Deus, esse povo está quase a ponto de me apedrejar. Eles vão me apedrejar. Gente, ser líder de Deus, do povo de Deus não é fácil, viu? Não pense vocês, tem gente que é lobo, que se transforma, coloca uma pele de cordeiro, que finge ser pastor e não é pastor, para se aproveitar do povo de Deus, para querer honra, para querer dinheiro. Mas deixa eu te falar, não é fácil liderar não, gente. Os verdadeiros líderes, eles passam por situações muito difíceis. Moisés, o tempo todo, o povo fala, mas será que Deus levantou esse povo mesmo? Será que Moisés e Arão é de Deus? Não sei não. E aí Moisés está falando, esse povo vai me matar aqui. E aí Deus falou assim, olha, você vai passar à frente do povo, vai levar a sua vara e você vai bater na rocha. Bata na rocha e dela jorrará água para o povo beber. E aí Moisés bate na rocha. E sabe o que acontece? Daquela rocha, de uma pedra, gente, Deus faz jorrar água. A gente tem que falar de Jesus todo dia, né? Olha a revelação de Jesus. A rocha que foi ferida, produz água para nós bebermos. Jesus é a rocha eterna. Jesus é a pedra angular. Jesus é a rocha da nossa salvação. Tá vendo que Jesus é revelado em todo o tempo, no Velho e no Novo Testamento? Tem Jesus em todo lugar, gente. Para onde nós olharmos, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus. E a revelação de quem Ele é, o Filho de Deus, o Cristo. Aquele que veio para nos salvar dos nossos pecados. Aquele que foi ferido, uma lança o traspassou. E quem que saiu de Jesus quando uma lança o traspassou, gente? Água e sangue. Assim como aquela rocha quando foi ferida e jorrou água, o nosso Senhor Jesus. E aquela rocha representava Jesus. A água que vocês precisam, sabe essa sede que você sente? Sabe essa sensação de que você nunca está satisfeito? É uma sede espiritual. Só Jesus pode satisfazer isso. Só Jesus. Jesus disse, eu sou a água da vida. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Uau, glória a Deus. É isso que nós temos em Jesus. E aí, gente, vamos lá. Nossa, é tanta coisa para falar, a Bíblia é tão maravilhosa, mas fica muito grande esse devocional. Mas vamos lá, vamos continuar, porque esse capítulo 17 é muito forte. Depois eu falo rapidamente sobre o 18 e o 19 eu deixo para falar amanhã, porque tem a ver com aquilo que a gente vai falar amanhã. E aí, no capítulo 17, nós vemos que os israelitas têm sua primeira guerra. Os amalequitas se levantam para lutar contra os israelitas. O que acontece quando os amalequitas se levantam, gente? Moisés chama Josué. Josué, gente, era alguém que estava sempre com Moisés. Josué era um aprendiz de Moisés. Lembra que a gente sempre tem que ter um filho? Josué iria ser levantado depois da morte de Moisés. Então Moisés está cuidando da nova geração, porque Josué estava sempre com ele ali. E aí Josué se levanta, né? Moisés levanta Josué para lutar contra os amalequitas. Vocês acham que Moisés vai lutar com suas próprias mãos? Não. Moisés sobe no monte com Arão e Hur. E aí ele levanta as mãos, ele mantinha os braços erguidos. Enquanto Moisés intercedia por Josué e pelo povo de Deus, eles venciam a guerra contra os amalequitas. Enquanto as mãos de Moisés estavam estendidas, os israelitas obtinham vantagem sobre os seus inimigos. Chegou uma hora que Moisés começou a cansar a mão. E aí entraram os amigos intercessores do intercessor. Arão segurou de um lado e Hur segurou do outro lado, para manter as mãos de Moisés erguidas. Porque enquanto as mãos daquele homem de Deus estavam erguidas, o povo alcançava vantagem, vitória sobre os seus inimigos. A gente tem 2 milhões
de coisas para falar sobre essa passagem, mas eu vou deixar que o Espírito Santo me guie aqui. Primeiramente, gente, toda guerra só é vencida com intercessão. Sabe aquele tempo que a gente tem com Deus todo dia? É um tempo onde a gente vai ficar em silêncio, muitas das vezes, sabe? A gente precisa ouvi-lo também. A gente vai ler a palavra. A gente vai buscar dele o que ele tem para nos dizer. Mas existe um tempo também do nosso tempo de intercessão, de oração, onde a gente deve interceder. Orar. Orar por você, pelos seus filhos, pelo plano de Deus na sua vida, orar pelo pão de cada dia, orar para que Deus te proteja, orar pela... E aí a gente também precisa interceder por outras pessoas. Tem dias que eu estou orando e vem uma pessoa na minha mente. Eu tenho uma agenda que eu gosto de escrever as minhas orações, que eu gosto de escrever os meus pedidos, eu gosto de escrever as respostas, que o Senhor sempre responde às nossas orações. E aí eu pego a minha agenda e vem uma pessoa na minha mente. E aí eu logo penso, Deus quer que eu interceda por ela. E aí eu escrevo o nome dela na minha agenda e começo a falar, Senhor, eu não sei o que essa pessoa precisa, mas começo a deixar que o Espírito Santo me leve a interceder. Gente, nós precisamos ser intercessores. Nós precisamos interceder por missionários. Precisamos interceder pela Igreja de Cristo. Precisamos interceder pelo povo de Deus, para que não desmoreçam, para que não desfaleçam suas mãos. Precisamos interceder pelo pastor da igreja, pelos presbíteros, pela liderança, pelos membros mais fracos, pelas crianças. Eu me lembro de uma época que eu comecei a interceder muito fortemente para que Deus desse livramento nas escolas de Pará de Minas. E eu falava, Senhor, eu não sei o que o diabo está tramando. Se é um ataque, se é não sei, um terrorismo, né? Tem muito disso, principalmente, tem acontecido muito isso, de pessoas que ficam na porta das creches, que entram nas creches, nas escolas. Então eu comecei a orar para que Deus desse livramento. Se Deus deu o livramento e eu nunca vou ficar sabendo, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu fiz aquilo que eu acreditava que o Espírito Santo estava me direcionando. Interceder, gente. O povo de Deus é um povo que intercede pelos outros, uns pelos outros. Tem pessoas que Deus vai nos levantar na nossa vida para a gente interceder por elas. E a gente não pode desistir. Tem hora que os nossos braços começam a cansar, chama outras pessoas para te ajudar. Mas não desista de interceder. Esses últimos meses ou anos eu tenho orado muito por Pará de Minas. E eu oro, gente, quando começa uma chuva assim, que eu começo a ver que é uma tempestade, eu já começo a orar e falar assim, guarda a minha cidade, livra a minha cidade de deslizamentos que podem soterrar pessoas, livra as estradas. E eu não estou falando, gente, que por causa da minha oração nada de mal vai acontecer, mas o que seria do Brasil se todo o povo de Deus intercedesse, orasse, clamasse a Deus por justiça? A Bíblia diz que Deus ouve a oração do justo. Nós precisamos ser como Moisés, intercessores, para que o povo de Deus alcance vitória sobre os seus inimigos. Amém? E ali eles vencem e levanta-se então uma bandeira. Moisés constrói um altar e levanta e chama aquele altar de Javé Nissi, ou Jeová Nissi, que significa o Senhor é a nossa bandeira. Ninguém vence uma guerra com suas próprias mãos. Toda guerra vencida é dada a vitória pela mão do Senhor. Amém? E aí no capítulo 18, que é o último que eu vou falar hoje, que está ficando grande demais, esse devocional, Jetro, que é o sogro de Moisés, vai visitar ali o seu genro. Moisés, gente, ele ficou 40 anos em Midian. Quando ele chegou em Midian, ele conheceu Jetro, que era um sacerdote lá em Midian. E aí ele conheceu Zípora, que é uma das filhas de Jetro, casou com Zípora e teve 2 filhos, que é Eliezer e Gerson. E aí, em algum momento, quando Moisés voltou para o Egito, em algum momento ele entregou para Jetro a esposa e os filhos. Eu acredito que Moisés queria poupá-los de tudo que ia acontecer no Egito. Então ele deixou a esposa dele e seus filhos com seu sogro. E agora o sogro dele está voltando e está levando de volta sua filha e seus netos para o encontro de Moisés. E aí, depois que Moisés conta tudo para ele, ele oferece sacrifícios de ação de graça. Ele oferece o holocausto e outros sacrifícios a Deus. Eu não quero entrar muito nisso, eu pesquisei um pouquinho sobre Jetro, porque se ele era sacerdote, será que ele era sacerdote do Deus Altíssimo? Um sacerdote que servia a Deus, ao verdadeiro Deus? Eu não sei, uma coisa eu sei, depois que ele soube de tudo que Deus fez, ele levantou um altar de adoração a Deus e ofereceu sacrifícios a Deus.
Aqui nesse dicionário Wycliffe que eu ganhei, fala que ele era um sacerdote que tinha um conhecimento de Deus, inclusive que ele era descendente de Abraão e Quetura. Eu não sei, gente. Eu só sei que depois que ele ouviu tudo, ele ofereceu ação de graça ao Senhor por ter dado essa vitória a Moisés. Aí, para poder terminar, o que acontece? Moisés queria carregar todo o povo nas costas. Ele queria carregar todo o povo nas costas. Ele queria aconselhar, ele queria cuidar, ele queria ser juiz, ele queria ser tudo, profeta. E aí, quando Jetro vê que Moisés vive por conta de aconselhar o povo, Moisés ficava exausto. O povo ficava numa fila interminável, procurando auxílio, procurando aconselhamento. Jetro então vai dar um conselho para Moisés. E ele fala: Moisés, não faz sentido, você está ficando esgotado e está deixando o povo exausto. Levanta homens capazes, honestos, que temam a Deus e que odeiem suborno. Levante líderes de 1000, de 100, de 50, de 10, e as pessoas só vão te trazer os casos mais difíceis. Gente, a Igreja de Cristo não pode estar sobre as costas de uma só pessoa. Deus levanta líderes que vão cuidar de outras pessoas. Novamente, tá vendo? Não dá para terceirizar o nosso relacionamento com Deus. Todos nós da Igreja de Cristo vamos trabalhar. Moisés é um homem, gente. Às vezes a gente pensa, quem abriu o mar vermelho? Moisés. Na verdade não foi Moisés, foi Deus que abriu, né? Através de Moisés. Porque Moisés era um homem, ele era falho. Nós vamos ver que ele vai pecar de uma maneira que vai impedir ele de entrar na terra prometida. Então ele era homem, ele estava sujeito a cometer pecados como eu e você estamos sujeitos. Então o que acontece? Moisés, você não precisa carregar a carga sozinho. Você não precisa carregar tudo sozinho. Levanta líderes. E essa é a proposta que Deus nos dá nos dias de hoje. Discipula outro que vai cuidar de outros, que vão cuidar de outros, que vão cuidar de outros, e todos vão estar protegidos. Todos vão ser bem cuidados. Os casos mais difíceis nós vamos levar para as pessoas, para os líderes mais capacitados. Mas todos nós temos capacidade de cuidarmos uns dos outros. E Moisés aceitou o conselho do seu sogro, e aquilo facilitou muito o andamento daquele povo, o nascimento de um povo, o povo de Deus, que estava ali nesse momento no deserto. E aí, no capítulo 19, nós vamos ver que Deus quer se revelar ao povo, e aí amanhã nós falamos mais sobre isso, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um que assistiu até aqui, que vai ver depois, e até amanhã, se assim Jesus permitir. Amém?